Olá a todas e todos, está começando mais um episódio do nosso podcast Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação do Just. Tamo junto, eu e Mabô aqui para um papo hoje um pouco diferente. Vai ser muito curioso, vamos ver o que vai dar. Pois é, amigo. Bom, pessoal, antes de começar nosso programa, que hoje realmente a gente vai tentar fugir um pouquinho desse combo Bolsonaro e pandemia que tá dominando nossos últimos meses. Mas antes de começar, queria agradecer você que nos escuta toda semana, segundas-feiras, às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Brasil Atual, em São Paulo. Queria também mandar um salve para todo mundo que escuta a gente no player de podcast, no Spotify, iTunes, Google Podcast, Castbox, Deezer, YouTube, enfim. Obrigada pela sua audiência aí ao longo desses tempos tão difíceis. É isso aí, então já chega chegando com like, o seu seguir, porque o programa de hoje é para quem entende de redes sociais, essa galera de cabelo ao vento, gente jovem reunida, para você que escuta Belchior, é latino-americano, sem dinheiro no bolso, sim, você mesmo, um jovem adulto de 30 anos, pós-moderno, né, gente? Sabe tudo pelas metades. Você, meu amigo da geração Y e Z, isso aqui é tudo nosso. Mabô, quais são as características que mais te fazem perceber com essa tal geração Y aí que dizem? Então, eu não me considero geração Y, amiga, eu me considero millennial. Eu nem sei, na verdade, muito bem as definições, mas eu sempre me entendi como millennial, porque eu nasci perto da virada do milênio. Eu sou de 92, não sei de que ano que você é. Eu sou de 87, mas a gente, geração Y e milênio é tudo a mesma coisa. Tá, é tudo mesma pós-moderno. É isso aí. É difícil de identificar, né, as características, eu não sei, eu acho que a gente foi percebendo a tecnologia, aprendendo ela enquanto ela saía, eu acho que essa, não sei, eu, assim, falando muito leigamente sobre o assunto, diria que é isso. E você, quando que você percebeu que a geração X te deixou pra trás e você ficou pra titio? Nossa, não sei, eu acho que foi quando o meu irmão mais novo, acho que ele me ensinou um padrão novo, assim, de autodidatismo. E ele não falou nada, né, eu fui acompanhando ele. Quando ele tinha uma dúvida, nunca ele deixou uma pergunta na cabeça. Ele ia lá, consultava o Google, mas aí ele não consultava só o Google, ele consultava o YouTube, ele consultava o Twitter, ele não passava uma dúvida, assim, tipo, se tem um problema, como parafusar uma parede, ele ia lá, tacava no YouTube e ok, entendeu? Ele, tipo, sempre utilizou comunidade, sempre utilizou a internet dessa forma meio autodidata, meio caótica, e eu acho que eu aprendi muito com ele sobre isso, assim. Mas ele é mais novo que você? É mais novo que eu, ele é de 97, então. Ah, a idade da minha irmã, tem a idade da minha irmã, entendi. Eu não vejo tanta diferença entre eu e minha irmã, sabia? Mas, ok, é que você é um pouquinho mais velho que eu. Não, talvez seja por isso. Mas sei lá, né? Falam que a geração Y também é meio parecida, mas eu acho que a geração Z é um pouquinho mais esperta. Se é que dá pra entender que essas gerações funcionam mesmo, né? Sim, bom, acho que vai ser um papo diferente, né, a gente pensar nisso, principalmente porque a gente tá vivendo um contexto em que acho que cada faixa etária entende e vive essa pandemia de uma certa forma. Não sei você, eu falei muito disso inclusive na minha terapia, a minha terapeuta fala muito que ela acha que pros mais velhos, eu pondo a sessão da psicóloga aqui, ela fala que pros mais velhos é um pouco, entre aspas, mais fácil, apesar deles estarem mais perto do grupo de risco, são pessoas que já conquistaram muitas coisas na vida. Então, a gente que é mais jovem, que ainda tá começando a carreira, a educação, ainda tá com muitos projetos por completar, a gente fica mais agoniado com a pandemia, porque a gente perde a nossa visão de futuro, né? A gente perde o nosso horizonte do que vai vir. E os mais velhos, querendo ou não, eles já viveram muita coisa, né? Então a gente vivencia isso, acho que de formas distintas. Enfim, podemos discutir, né? Nossa, faz muito sentido. Eu só vejo um horizonte nebuloso pela frente, assim. Então dá uma agonia mesmo. Com certeza, não tem mais essa coisa de estabilidade, a gente só vê um sistema ferrado e pronto para ser substituído por alguma coisa, a gente só não sabe se é melhor ou pior. Exatamente, a gente viveu muito pouco ainda, né, a gente ainda tem muita coisa pela frente e uma grande interrogação, né. Total. E a gente vai discutir isso aí hoje, então, sobre as gerações X, Y e como que o capitalismo toca essa questão toda. E vamos para a apresentação da nossa mesa de hoje, Mabô. Vamos, bora lá.
Bom, para compor a nossa mesa, temos aqui Foutine Marri, que é jornalista, doutora em ciência política e é apresentadora do podcast O Cavalo Mordeu Tua Cabeça. Seja muito bem-vinda, Foutine. Chega junto para o nosso podcast. Olá, tudo bom? Obrigada. E é isso aí. A gente tem aqui conosco também o professor associado de literatura de língua inglesa e teoria literária pela Universidade Federal de Pelotas. Ele que é um marxista convicto, ainda que pós-moderno, ele desenvolve desde 2013 pesquisas na área de distopia e transhumanismo em relação com o capitalismo tardio pós-industrial. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Olá, muito obrigado pelo convite, André, Mabô, Foutine, bom estar aqui com vocês. Muito legal. Massa. Então, gente, o assunto de hoje tá aí, roda a vinheta. Uhul! Gerações tradicionalistas, baby boomers, X, Y, Z, geralmente se entende que essa divisão inclui pessoas que nascem em determinado período no tempo e espaço. Esses conceitos geralmente se referem a pessoas que foram impactadas por um contexto social e histórico específico e por isso vivenciaram as mesmas transformações, passaram pelos mesmos processos e compartilham certas experiências de vida. Ou seja, compartilhar a vida no mesmo tempo da história costuma gerar impactos. As experiências, os gostos, as formas que as pessoas encaram seus problemas e conquistas acabam sendo semelhantes de um indivíduo da mesma geração. É por isso que geralmente a gente usa o recorte do tempo para dividir, as faixas etárias. Só que isso não costuma ser definido por uma regra clara. Então essas gerações coexistem e o tempo dela de permanência normalmente é catalogado em cerca de 20 anos. Assim, primeiros foram ali os tradicionalistas, antes de 1946. Que seria antes da Segunda Guerra, né? Isso, antes da Segunda Guerra. Os baby boomers, depois de 46, geração X, depois dos anos 70, geração Y, depois dos anos 80, e agora, a mais recente, geração Z, aí, que nasce completamente imerso aí na tecnologia. Então, já fazendo essa abordagem, antes de começar, apesar dessa explanação toda e o recorte dessas gerações, a gente sabe que existe uma crítica sobre essas categorizações geracionais. E aí eu já convido, então, aí o Eduardo para explicar pra gente aí qual que é a crítica sobre essa catalogação toda. André, eu estava ouvindo vocês comentarem agora sobre essa questão etária e como vocês estão vivendo esse momento histórico, né? Eu tô aqui com um misto de esperança, alegria, angústia, tristeza, porque eu não sei como reagir. Eu acho que eu sou talvez o tiozão aqui do grupo. Eu tenho 42 anos muito bem vividos e espero viver pelo menos mais o dobro disso. Eu acho que a minha grande crítica particular é que essa divisão geracional é muito coisa de publicitário, né? E aí a gente já entra na questão de como o capital vê essa divisão etária e cultural como nicho de mercado, né? Se a gente for pegar, por exemplo, eu lembro que quando eu me deparei com essa catalogação como geração X, né? Isso foi em meados dos anos 90, era toda uma onda assim de imersão num contexto tecnológico, a internet era novidade, né? Eu te ouvi falando agora há pouco sobre a experiência do Google como sendo essa fonte quase perene e de saber, né? Uhum. Na verdade, cara, pra ter uma ideia, eu não sei se vocês viveram isso, André e Mabô, Foutine, eu acredito que sim, né? O Google era um dos muitos buscadores e não tinha todas as informações. Se eu procurava alguma coisa e não tinha no Google, a gente ia no KD, ia no Alta Vista, que são buscadores que não existem mais, né? Então, verdade. É interessante ver como coisas que para nós parecem que sempre estiveram presentes, na verdade têm uma vivência histórica, né? E tem um passado. E eu acho que é isso que, na verdade, é a minha grande crítica, né? Essa divisão temporal, ela leva em consideração uma noção de desejo muito complicada. É como se eu, com os meus 42 anos, não pudesse manifestar ou mesmo compartilhar de certos desejos, principalmente na questão tecnológica, que um jovem de 15, 16 ou 20 anos. Isso não quer dizer que eu vá ter, né, a mesma, digamos, sabedoria ou validar com essa tecnologia da mesma forma. Mas como para o capital o início de entrada é o desejo, esse desejo ele parece que é proibido, ou deveria ser proibido para gerações
de certas faixas etárias, né? Eu acho que quando a gente vê, por exemplo, as filas nas lojas da Apple para um modelo novo de iPhone, eu dificilmente vejo uma pessoa de 60 anos na fila. Isso quer dizer que elas não estejam lá? De forma nenhuma. Mas o foco da propaganda, o foco do marketing é mostrar que, né, os jovens é que estão participando da construção desse símbolo imaginário que é o iPhone, né, que é representativo de uma geração de desejo muito interessante. E aí parece que eu, nos auge dos meus 42 anos, tenho que desejar outras coisas. Então a minha grande crítica é essa, né, esse recorte que o capital faz, dividindo essas gerações, que acaba excluindo a individualidade do desejo. Entendi. Mas você não questiona, por exemplo, que essas criações dessas personas geracionais, elas funcionam? Depende do que a gente entende por funcionar, né? Eu acho que dentro do pretexto de criar grupos e clusters de consumo e desejo, sim, elas são extremamente funcionais. O problema é que elas acabam excluindo, como eu disse antes, elas acabam excluindo, né, uma grande parcela da população que não se sente acolhida, mesmo compartilhando dos mesmos desejos. E, Futini, qual a sua opinião sobre tudo isso aí? Bom, a gente estava conversando mais cedo, eu e o Eduardo, né, antes da gente gravar o programa, sobre essas classificações, o quanto elas tendem a ser excludentes com pessoas mais velhas. Como se você tivesse mesmo um script de coisas a cumprir ao longo da sua vida, né? Coisas que você deve alcançar em determinadas faixas etárias, e isso vai junto com a produção do desejo que o Eduardo estava se referindo. Então, não se trata só de coisas que você deveria ter atingido em determinada etapa da sua vida, mas também um modo de se portar. O que você consome em termos de cultura, a forma como que você se veste, os lugares que você frequenta. E acho que para gerações que cresceram nessa mudança intensa de processos tecnológicos, isso fica um pouco mais confuso. A gente estava falando há pouco que eu nasci em 80, né? Eu completei 40 anos esse ano. E a gente pegou um momento de transição das tecnologias. Então, a tecnologia, a internet em 95, ela era completamente diferente da internet de 2005, por exemplo. Completamente. Né, com esses buscadores que o Eduardo mencionou, mas também a gente não tinha redes sociais, era uma rede que a troca se dava muito mais por texto do que por imagens, era muito mais difícil você ter acesso à música, a filmes, a produção de conteúdo era bem mais complicada. Pessoas da nossa geração, eu digo nossa geração mais de 35, entre 35 e 45 anos, que é uma faixa que fica um pouco ali num limbo, porque é uma geração que carrega vários símbolos em comum com pessoas mais jovens, então símbolos da cultura pop, faz um uso muito intenso da internet para o trabalho, mas são pessoas que dentro desse mercado publicitário não são mais consideradas como um alvo, né, como pessoas potenciais consumidores de determinadas formas de cultura, de comportamento, etc. A gente estava até comentando que criaram uma nova classificação para isso, né, que começaram a chamar de perennials. Pessoas que têm mais de 40 anos, mas que têm hábitos típicos de pessoas mais jovens. E que é um nome horrível, né? Perennial, porque para mim perennial lembra períneo. Pra mim lembra também, velho. Eu não ia falar nada, mas eu também pensei nisso. Gente, eu sempre ouço perennial, penso períneo, que tá o quê? Ali do lado do cu. Eu não sei se pode falar palavrão, mas mas eu sempre fico passada com isso, porque isso mostra também uma certa rejeição do processo de envelhecimento de algumas etapas da vida, porque se a gente vive processos que o tempo todo valorizam o novo, existem pessoas que acompanharam, intensamente viveram a chegada desse novo e das transformações tecnológicas, mas que não são necessariamente mais novas e que, no entanto, são cobradas para absorver esse novo, né, manifestar isso, consumir, agir de acordo com esses novos tempos, quando o corpo já está chegando numa fase que não está mais dando conta. Então, acho que é um debate que dá bastante pano para manga, né? Tem várias nuances que a gente pode esmiuçar aí.
lembro de uma agência que surgiu aí faz algum tempo, faz alguns bons, sei lá, uns bons 10 anos aí, uma agência que chama 1824, e ela nasceu justamente com o intuito de fazer, traçar a margem das pessoas que estão entre 18 anos de idade e 24 anos, como se essas pessoas fossem as criadoras de tendência, os maiores compartilhadores e formadores de tendência da tua geração. E aí, vocês falando sobre tudo isso, parece fazer muito sentido, né? Que o mercado ele tente valorizar essa faixa assim, de idade para criar uma tendência a explorar novos mercados. Então, me parece assim, o capitalismo tentando chegar na origem ali, explorar o maior número de corpos possíveis, e quem está nas gerações posteriores, boa sorte, vocês já tiveram o tempo de vocês, agora vocês só estão ali na rabeira ali do capitalismo. Faz sentido isso ou não? Sim, torne-se perennial ou pereça. Eu acho que faz total sentido, inclusive ouvindo a Mabô falando no começo do bloco, né, de como eu também, Mabô, levo muito essas questões para terapia, tá, e eu acho que são questões importantes, assim, e te ouvindo falar, né, que a tua terapeuta teria dito que, porque minha geração, somos mais velhos, já atingimos mais coisas e, portanto, seria mais fácil viver esse contexto de pandemia, é uma grande falácia, sabe, porque ela não tava falando da sua idade, ela tava falando de, tipo, meus pais, assim, sim, mais de 60 aposentados, tá? Mas tudo bem, trata-se dos perennials, mas é que eu tô mais perto dos teus pais em termos desse recorte que o capital faz do que de ti, entende? Sim, ainda que a minha faixa etária esteja no meio, entende? Então, eu acho que esse é o recorte interessante e perigoso do capital, né? Que a ideia é de que, bom, no momento em que você alcança o seu objetivo, que é um objetivo, e aí a gente pode falar de várias vertentes. Eu fico muito chateado quando eu vejo os meus amigos todos se casando pela segunda, terceira, quarta vez e eu continuo aqui produzindo minhas coisinhas, sabe? As minhas preocupações são outras. Mas parece que alguém da minha faixa etária, com o meu grau de escolaridade, né, precisa compartilhar de certos desejos, de certos comportamentos, e eu não posso desviar muito da norma. Então, e esse discurso é interessante porque ele dá a entender, pegando essa questão dessa faixa de 18 a 24 anos, cara, que faixa complicada. Eu vejo isso pelos meus alunos, sabe? Esses tempos eu tava dando aula e eu comentei sobre o filme Alien. Olha, cara, metade dos meus alunos não sabiam do que eu tava falando. Então, a gente começa a perder certas referências. Qualquer comentário que se bobear, eu também não sei. Bom, sabe que existe. Sabe que existe o filme, pelo menos, né? Não me decepciona. Pois é. Então, o que acontece é que a gente vai acumulando conhecimento, a gente vai acumulando referenciais de cultura pop, inclusive, né? E os referenciais contemporâneos também. Não, total. Eu lembro uma época que eu ainda dava aula, eu dava aula pra galera nascida, tipo, no começo dos anos 2000, né? Uma galera que agora tá com 18 20 17, anos. 18, 19 anos, 20 anos, E a ideia é que parece que os referenciais contemporâneos de cultura pop só podem pertencer a essa galera. Entende? Que eu, por exemplo, no auge dos meus 42 anos, não posso ouvir o álbum novo da Lady Gaga e me relacionar com essa questão da mesma forma que alguém de 17, 18, 20 anos. Entende? Então eu acabo sendo excluído, eu enquanto geração acabo sendo excluído, porque, por exemplo, a minha mãe é boomer pra mim, mas eu sou boomer pros meus alunos, entende? Então, os conceitos, eles permanecem, eles só são aplicados a recortes de idade diferentes. Me parece que muito da geração 18 a 24 anos, que deveriam ser os perennials porque eles se sentem eternos, não sabem como envelhecer. E o processo de envelhecimento é um processo, obviamente, complicadíssimo, e o capitalismo faz todo sentido de mostrar pra nós que envelhecimento é algo horrível. Né? É só ver quantos produtos anti-rugas existem no mercado. Sim. Eu com 30 e poucos anos aqui ainda tô na faixa jovem adulto, veja só. 30 é o novo 20, né? Depois 40 é o novo 30, e assim a gente vai levando. Eu entendo o que você tá falando, totalmente. E eu acho que pra mulheres, então, esse medo de envelhecimento, meu filho, é um negócio que, assim, você está com 30 e poucos anos, você não tá casada, você não tá com perspectiva de ter filho, fudeu, tipo...
sua vida não tem sentido. Sim, mas é que tem coisas até mais simples, né, Mabô? Experimenta sair com a raiz do cabelo de uma cor diferente. Ou experimenta assumir os cabelos grisalhos. Pra homem é charme, pra mulher é desleixo. Cortou, experimenta assumir, foi aí que perdi. Experimenta assumir os cabelos grisalhos. Experimenta assumir os cabelos brancos. Pra homem é charme, pra mulher é desleixo. Completamente. Mas esses fatores que a gente tá falando aqui, dessas diferenças geracionais, elas são efeitos do capitalismo ou são efeitos que eles acontecem dentro das gerações e talvez seja aumentado, amplificado com o capitalismo e com as redes de marketing? Olha, me parece que com as redes sociais e que agora a tua imagem o tempo todo ela está disponível e você é o tempo todo impelido a participar, isso tem se amplificado com relação a outras gerações. Creio que, além do processo de amadurecimento ser diferente para essa geração, como o Eduardo estava dizendo, de 30 ser o novo 20, 40 ser o novo 30, são processos diferentes, mas são processos que o tempo todo eles são muito compartilhados. Existe uma exposição que ela é voluntária, mas a gente pode discutir até que ponto ela é voluntária ou não, porque as redes sociais elas se transformaram não só numa forma de você interagir com a sua rede de contatos de amigos, mas se transformaram em trabalho. E nesse contexto é muito necessária essa passagem do tempo, né, de gerações, ela ganha um outro peso, porque se a gente pega uma rede como o Instagram, por exemplo, e a gente estava falando aí de um recorte de gênero para o envelhecimento, você completou 30, mas você tem que mostrar que tá com uma pele ali maravilhosa e desde os 20 e poucos fazendo skincare e mostrando que você está fazendo essa rotina, mostrando que você se cuida, né? E aí o cuidado, ele é voltado, a definição de cuidado e de se cuidar é restrito à aparência, então você está malhando, você está fazendo skincare, está cuidando do cabelo, a gente vê que as pessoas estão saindo da quarentena, estão correndo para fazer o cabelo, né, para ir no salão, fazer a unha, mostrar que elas continuam bonitas, e nesse ponto, esse processo difícil que é de envelhecer, ele está o tempo todo se disposto. Então, você pode ter 40, mas você tem que aparentar que tem 30, que tem 28, e que não está deixando o tempo passar, que você não se rende. Então, acho que tem uma diferença dos tempos que a gente está vivendo quando a gente pensa nisso mesmo, na passagem do tempo. E aproveitando que o André pegou esse gancho aí sobre nosso sistema econômico, né? No tempo dos nossos pais e avós, os baby boomers e os anteriores a eles, tinha coisa do emprego fixo, de ficar numa empresa durante não sei quantos anos, de comprar uma casa própria, e agora essa geração mais atual que fez uma transição para condições muito instáveis, né? De emprego, fica 1 ano, vive de freela, são os uberizados, iFoodizados, enfim, tantas vezes acabam sendo muito explorados por causa dessa maleabilidade do sistema. Então, o quanto dessas questões que as pessoas dizem, né, tem uma geração aí que é mais livre, que tem dificuldade de lidar com a autoridade, o quanto é isso mesmo e o quanto é realmente o mercado tentando emplacar uma subjugação dessas gerações mais novas ao capitalismo? Pois é, isso é o que, conversando com a Futini mais cedo, a gente chama de glamorização do desemprego, né? Esse movimento de uberização é interessante, porque ele tem essa ilusão de liberdade, sabe? Imagina, se eu sou, de repente, sei lá, eu trabalho de entregador do Uber Eats, sabe? Eu posso fazer o meu próprio tempo de trabalho, sabe? Mas assim, a ideia é que o capitalismo ele precisa dar uma fantasia de glamorização, né? Porque hoje em dia, veja bem, a gente tem essa movimentação de startups, né? Que também tem esse ideal de lugares bacanas para a juventude trabalhar, sem muitas regras fixas, né? Mas, no entanto, sob a égide dessa noção de empreendedorismo, que eu acho bastante complicada, o que está por trás é essa precarização das relações de trabalho. O problema é que a roupagem
roupagem do capital contemporâneo é uma roupagem atraente. Então, os jovens acabam comprando esse discurso da glamorização do desemprego, achando que, de repente, se ele é um entregador de Rappi ou, sei lá, de iFood ou qualquer uma dessas startups, na verdade, porque elas acabam, né, elas surgem a partir de startups, a ideia é que, bom, a liberdade tem o seu preço, mas é um preço que, para essa geração, eles estão dispostos a pagar. O problema é talvez uma falta de escopo, né? E aí eu vou me odiar por dizer isso, mas eu acho que as gerações mais antigas têm alguma coisa para ensinar ainda, né? Talvez essa rejeição ao que nós temos a dizer, nós, minha geração, né, via de regra, que foi eternizada naquele meme do OK Boomer, né, leva muito a isso. O meme parece uma coisa inócua, mas ele traz por trás disso uma rejeição, inclusive ao que a gente viveu, como se essa geração 18-24 ou 18-26, 18-28 ou 15-28 estivesse vivendo um momento histórico nunca antes vivido na história da humanidade. E a gente sabe que isso não é verdade. Então me dá muita pena, pessoalmente falando, em ver a submissão a esse modelo de trabalho, de precarização do desemprego, de precarização do emprego e de glamorização do desemprego, como se fosse um grande ideal liberal, de liberdade plena e absoluta, quando na verdade é a exploração mais pura e simples. Eu acho que não só a glamorização do desemprego, mas a gente tem uma glamorização da deterioração das relações de trabalho, que é um ponto que me parece muito preocupante. E aí, de novo, a gente é atravessado por um discurso publicitário de empresas de comunicação, como Google e outras, né, que colocam aquele escritório que tem videogame, que é todo colorido, que as pessoas se vestem mais à vontade para ir trabalhar, e isso faz com que você passe o dia inteiro ali trabalhando, sem contagem de horas extras, e as pessoas acham que isso reivindicar condições de trabalho melhores dentro desses ambientes é algo que não tem nada a ver, que é algo anacrônico, que isso não faz parte, né, do universo do trabalho com comunicação. Então, cada vez mais elas se submetem a essas condições, as jornadas de trabalho cada vez mais longas, ao fato de que você é contratado para fazer uma função, mas aos poucos você começa a ter que assumir outras responsabilidades que exigem de você novos conhecimentos. Então, você entra no lugar para trabalhar com redação, logo estão te exigindo que saiba trabalhar pelo menos minimamente com tratamento de imagem, se você souber um pouco de roteiro, de edição de vídeo, ajuda. Então, é uma formação contínua que é exigida, mas que isso não está explicitamente colocado. E, ao mesmo tempo, existe um grande silêncio a respeito dessas exigências cada vez mais cruéis, que tem a ver, né, com o avanço do neoliberalismo econômico, mas também com o neoliberalismo como racionalidade, né, posso explorar isso mais adiante, que fazem com que essas coisas vão avançando em silêncio e que as novas gerações, cada vez mais, elas estejam esgotadas, medicadas, tendo surtos depressivos, e fica quem aguenta. Então, assim, por um lado, a gente tem um discurso publicitário que diz que não, hoje o trabalho é mais tranquilo e essa nova geração tende a não ser tão respeitosa com hierarquias. Isso é uma balela, porque se você não respeita a hierarquia, você não se cria em lugar nenhum. Porque o mercado de trabalho ele pode até estar todo colorido, mas chefe é chefe, patrão é patrão, e se você não chega no horário, não cumpre seus prazos e não mantém aquela etiqueta na hora de se reportar para os seus superiores, acabou, lindo. Né? Você pode ser tão livre e ter um discurso de que eu sou o meu próprio chefe e trabalho com o que eu amo, mas no final do dia você é funcionário igual a qualquer outro. As gerações Y e Z, eles aprenderam a lidar com os discursos de autoridade construídos em rede. Eles criaram uma nova rede, assim, por se dizer, de produtores da verdade. Eles inventaram os influencers das redes sociais, as novas celebridades que antes só conseguiam
ascender a fama quando eram pinçados a dedo ali pelos ícones das capas de revistas e tal. Essa possibilidade de fazer carreira de produção de conteúdo na internet, de coach, podcaster, youtuber, eles estão, na verdade, disputando o que há verdade no mundo. Como que vocês podem ressaltar essa produção intelectual, midiática? Quais são os efeitos disso para essas novas gerações? Que isso não tinha antes, né? Essa coisa a pessoa só conseguia ascender quando ela era pensada ali por um grande chefão da mídia, colocava essa pessoa na capa de revista, aqui e ali, mas hoje a gente tem uma produção em rede que permite que qualquer um consiga alcançar um estrelato aí, e tem até uma competição por intelectualidade, competição por quem aparece mais. O que vocês têm a dizer sobre isso? Cara, eu acho que no caso dos influenciadores digitais, eu acho que nem é uma disputa por intelectualidade, é uma disputa por imagem, né? Casualmente, hoje, assim, eu fiquei muitos anos longe do Twitter, resolvi voltar esse ano e já tô pensando em sair novamente, porque é uma rede que eu não consigo, eu não domino mais a linguagem dinâmica daquela rede. Mas casualmente, hoje eu tava vendo uma decisão judicial de uma influenciadora qualquer, cujo nome eu não vou lembrar, que entrou com uma ação contra a revista Forbes, por ela não ter entrado na lista das 30 celebridades ou das 30 influenciadoras mais importantes no determinado período. E aí, na verdade, ela fez um comentário na rede dela, no Instagram, respondendo por que ela não tinha entrado na lista dos 30 mais, de uma seguidora. Ela teria dito que, mas isso aí geralmente é tudo balela, é tudo pago, e a Forbes usou a própria rede para dizer que aquilo era fake news, e ela entrou com um pedido na justiça, um pedido de retratação judicial, e o juiz riu da cara dela, né? Eu acho que isso é sintomático dos valores de verdade que estão sendo criados e circulados nessas redes, né? Quando eu falo que a disputa não é por intelectualidade, mas sim por imagem, eu acho que esse é um valor que acabou tomando uma centralidade muito complicada dentro das pessoas cuja mensagem a gente aceita ouvir nesse círculo de influência digital, o que quer que isso possa significar. Obviamente que se eu estivesse aparecendo aqui em vídeo, talvez as pessoas não prestassem atenção naquilo que eu tenho a dizer, porque eu não participo dessa estética de influência, né? Mas eu acho que isso é complicado, porque muitas vezes a minha geração e a da Futini, a gente acaba tendo que criar formas de alcançar essa geração com a nossa mensagem que não passam necessariamente pela questão estética. Tu tens razão, André, quando dizes que muitas vezes essas pessoas conseguiam alcançar um estrelato alçadas ou pinçadas por alguma coisa. Na verdade, isso não mudou. Eu acho que o que mudou é que, na verdade, elas permanecem por pouco tempo, né? A gente tem uma efemeridade muito rápida desses discursos e dessas personalidades que adotam esses discursos. O influenciador de hoje não vai ser o mesmo do ano que vem, né? Mas esse discurso da influência como sendo algo que é o trabalho por existir, né? Ou seja, a pessoa, ela vive da sua própria existência. Eu acho que isso também é uma grande ilusão, né? Eu não sei como é que a Futini enxerga isso, mas acredito que é extremamente complicado a gente dar tanto palco e tanta voz para essas pessoas que, na verdade, vivem da sua própria existência e acham que a existência vai ser eterna. Estava pensando aqui que a gente tem um impulsionamento muito grande dessas pessoas, esses marqueteiros que tentam vender pra gente fórmulas de lançamento e fazer com que você seja o expoente de determinada área ali, que você pega aquele teu parco conhecimento que você tem ali de jardinagem, de arte, que você faz ali como hobby em casa, e passa a explicar, a ensinar as pessoas para fazerem produtos, falarem enquanto autoridade de um tema que você talvez tenha aquela parca autoridade ali, tipo, você é uma pessoa medíocre ali em jardinagem, e você faz sua arte, seu hobby ali por lazer, mas nesses tempos, principalmente em tempos de pandemia, a gente tem essas pessoas tentando falar, seja você um influenciador desse tema, por que você não faz um curso e você não ensina
outras pessoas e assim você passa a ganhar dinheiro. Isso, para mim, eu acabo vendo como não retirar, mas criar uma nova forma de autoridade que não mais aquelas que a gente já conhecia antes. Tipo, autoridade acadêmica. Aquela pessoa fez um curso e ela sabe sobre aquilo, ou a pessoa trabalhou 10 anos com aquilo e ela tem autoridade sobre isso. Essa nova forma de encarar que é impulsionado por essa modernidade não está trazendo uma fluidez da verdade, e nesses tempos da pós-verdade aí que a gente já não sabe mais no que acreditar? Tem toda a razão, André, e nesse sentido eu acho que como acadêmico eu preciso fazer um meia-culpa público. Isso, de certa forma, é o resultado de décadas e décadas de acadêmicos falando consigo mesmos, né? O discurso acadêmico, o discurso de um conhecimento mais embasado em dados, em pesquisa, né? Ele dificilmente tinha como objetivo chegar às pessoas fora da academia, fora das universidades. Então, com o perdão da palavra, assim, mas o meio acadêmico é de um punhetismo sem tamanho, sabe? E aí, isso cria espaço. Esse exemplo que tu deste do jardineiro, né? Eu acho que é um exemplo claro dessa cultura de coach que a gente acaba endeusando, né? Pra mim, assim, o coach é aquele cara que é medíocre e ele ganha dinheiro ensinando outras pessoas a ser coach. É aí que ele tira dinheiro, entende? E aí, claro, esse discurso de autoridade, né? Autoridade no sentido de alguém que se apresenta como alguém que sabe ensinar alguma coisa que seja de utilidade daquele usuário, né? Ele entra nesse vácuo que eu, enquanto acadêmico, acabo formando, porque eu não consigo chegar nessas pessoas. E não é somente por uma questão de linguagem. Eu acho que muito tem a ver por uma questão de uma ideia de ética acadêmica que deve ser ensimesmada, sabe? Eu sou completamente anti-academicista nesse sentido, e eu acho que momentos como esse, de poder participar de um podcast que é uma linguagem relativamente nova e que está ganhando espaço cada vez mais nessa pandemia, é extremamente essencial, sabe? Cara, assim, ó, eu vejo, tu falaste em medíocres, assim, eu não vou usar como exemplo de mediocridade, mas como exemplo de alguém que utiliza da mídia para se projetar. Leandro Carnal é um cara que, tudo bem, goste ou não dele, não é dos maiores filósofos do Brasil, mas o cara, assim, ó, ele e o Pondé, que se colocam em momentos... Se projetaram total, os caras são, sabe, eles vendem livros em posto de gasolina, em banca de revista, e o que eles falam, se a gente for analisar a fundo, não é nada de muito, né, de um saber muito profundo, mas eu acho que a mídia se aproveita também muito dessas celebridades para criar, nesse momento, celebridades que são academicistas e acabam criando um discurso que consiga atingir a essa geração que hoje está sendo alimentada pelos digital influencers e pelos coaches, muito por culpa minha enquanto partícipe de um academicismo que não consegue atingir a essa geração que precisa desse saber, que precisa desse conhecimento. O que eles vão fazer com o saber não importa. Agora, o que eu não posso é privá-los desse saber. Exatamente, eu concordo que essa é a linguagem que as gerações atuais estão utilizando e a gente precisa estar presente nelas. E que pessoas que sabem usar com eficiência essas linguagens, elas acabam sendo alçadas ao posto de grandes referências. Hoje a gente está vendo intelectuais, né, peso pesado, que estão fazendo o uso mais intenso das redes, mas é algo muito recente, né? A gente vê a Rosana Pinheiro Machado, Silvia Almeida, a Lilia Schwartz, que estão com seus canais, que são pessoas bastante presentes nas redes sociais e que são intelectuais de estofo e que estão usando esses canais, mas é um processo que, pelo menos no Brasil, tem poucos anos para cá, né? Agora, com relação à figura do jardineiro e do coach, eu acho que é interessante a gente olhar para a internet como uma possibilidade de que as pessoas produzam e compartilhem conhecimento, né, fora de uma esfera acadêmica. Nesse sentido, eu acho muito interessante. A gente olha no TikTok, que tem aqueles vídeos de velhinhos, tem vídeos de crianças, pessoas comuns no seu dia a dia, fazendo vídeos engraçados. Então, acho que recupera um pouco de um sentido mais anárquico da internet, das pessoas utilizarem esse meio para ter contato com muita gente. Mas é evidente que
vez por outra, quando acontece de uma pessoa que não é acadêmico, uma pessoa comum que começa ali o seu canal dando opinião, muitas vezes essa pessoa vai ser levada a um posto de formador de opinião sem estofo para isso. A gente vê diversos comentaristas de televisão, comentaristas de direita, que são pessoas que não têm formação e que estão fazendo comentários e que estão pautando discussões políticas sem ter formação para isso, né? E conduzindo discussões completamente rasas. Em relação a acho que esse embate de gerações e também a coisa da internet como um lugar para a gente expor opiniões e, enfim, para a gente fazer essas discussões fora do âmbito acadêmico, tem surgido muita discussão sobre a cultura do cancelamento, né? Então, uma acusação, às vezes, de que essa cultura está vindo de pessoas intolerantes, dessa geração nova, né? Dos mais jovens, intolerantes em relação a uma geração que ainda está aprendendo a se desconstruir. O que vocês acham disso tudo? Eu sei que é um tema polêmico. Tô jogando para todos, inclusive você, André. Opa! Eu acho que o problema não é nem a geração cancelamento, a cultura do cancelamento. Eu acho que o problema hoje é a cultura do posicionamento. É a cobrança excessiva de que todo mundo precisa se posicionar sobre todos os assuntos sem muitas vezes ter a ideia do que está falando. E aí muitas vezes o cancelamento vai surgir porque pessoas que não tinham uma reflexão sobre determinado assunto são pressionadas a falar sobre ele de repente. Por exemplo, cantoras que são cobradas de se assumir feministas, de ter um posicionamento feminista, e acabam sendo canceladas porque deram um close errado, porque falaram alguma bobagem sobre aquele tema. Então, a cultura do cancelamento ela é filha dessa cultura do posicionamento e da cobrança de posicionamento excessivo, que todo mundo, né, que está na internet precisa se posicionar sobre tudo o tempo todo, senão parece que você está passando pano, que você está fingindo que você não viu, e não é por aí. Eu acho que a gente perdeu o direito de falar merda e de errar, sabe? Parece que... E por isso muito que eu me vejo saindo do Twitter muito em breve, né? Porque eu concordo com a Futina, eu acho que há uma cobrança o tempo inteiro, e não é só por um posicionamento qualquer, é pelo posicionamento correto de acordo com a minha bagagem ideológica. Então o meu grupo espera um posicionamento com o qual o meu grupo concorde. Então não é simplesmente o posicionamento aberto à construção, a um dialogismo. Não. Esse posicionamento ele tem que estar de acordo com aquilo que eu espero que tu fales, aquilo que eu espero que seja a verdade daquele grupo, né? Então sim, eu acho que é um filho dessa cultura do posicionamento, desse posicionamento imediato, muitas vezes impensado, né? E que surge muito como uma demanda de seguidores. Né? Eu fico pensando assim, esse cancelamento da autora do Harry Potter em função do posicionamento trans-excludente que ela tem, sabe? Vixe, tem opiniões fortíssimas sobre isso, mas continue. Não, eu também tenho, mas a questão toda que eu quero dizer é o seguinte, assim, ó, quem é que tira o direito de alguém ser racista, homofóbico, com todas as consequências que isso pode trazer? O problema é que a consequência, ela vem justamente nessa questão de cancelamento, mas eu acho que a questão principal nem é só o cancelamento. A questão é o cancelamento do cancelamento. Que, como já aconteceu muitas vezes, a Anitta já foi cancelada quantas vezes, né? E recancelada. Cortou, falou cancelamento do cancelamento. Sim, a Anitta, por exemplo, já foi cancelada quantas vezes? Cancelada, descancelada, recancelada. Então parece que as figuras públicas, elas têm que estar sempre modulando o seu posicionamento de acordo com o que a sua bolha de seguidores espera. E aí a gente não tem muito espaço para construção legítima de conhecimento a partir de um modelo dialógico. Sim, mas será que também tudo isso não é um processo de aperfeiçoamento da inteligência relacional em rede? Que a gente, por exemplo, agora, nesse processo de horizontalização dessas relações e dessas comunicações fluidas que a gente tem, não tem ninguém mais para dizer o que é certo e o que é errado. Ou seja, a gente não está fazendo uma provinha de escola e a gente não está reportando ao chefe. A gente está lidando com o coletivo
e com as suas noções de pertencimento. Então, aquele que pertence mais, me agrada mais, mantenho perto e elogio. Aquele que está um pouco mais deslocado, ou eu afasto, ou enfim, ou eu tolero. E eu fico imaginando, a partir dessa nova forma que a gente tem de se relacionar, o quanto essas produções de verdade que estão sendo deslocadas para coaches, estão sendo deslocadas também para muita gente que fazendo conteúdo muito bom no YouTube, que talvez não tivesse chance hoje, antes de aparecer, mas tem um deslocamento de quem era o processo vertical, que produzia a verdade, ou seja, as fábricas e a universidade e o capital, e agora para uma geração que talvez esteja aprendendo a se comunicar. E como que fica isso? Assim? Como que fica? Talvez a verdade não seja nunca mais absoluta. Será que não? Porque não tem quem vai dar a sentença. A gente vai ter grupos seguindo um lado ou seguindo para o outro. Negacionistas de um lado e do outro lado não. Como que vocês veem isso? Eu acho que a verdade nunca foi absoluta, né? A gente tinha versões que se sobrepunham a outras e permaneciam ali por mais tempo, né? Eu acho que um sintoma desse movimento que tu traz agora é o fato de que nós temos um nome millennial, né? Porque pra mim é mentira. Se eu chamo, né? Não, porque assim, quando eu chamo uma mentira de fake news, sabe? Eu diminuo o valor inerente à ausência de verdade. Eu digo, olha, isso aqui pode ser verdade para alguém, sabe? Que é essa ideia da pós-verdade também. A ideia de que a minha opinião, qualquer que ela seja, não pode ser invalidada pelos fatos ou pelos dados. Então eu acho que isso é perigoso. Eu não tiro a necessidade de aprendermos a se comunicar. E eu acho que isso é 10. Eu acho que o problema é que aí eu tenho que ser meio classicista e dar voz ao Humberto Eco, né? A internet, ela tá dando voz e vez e palco pra gente que não sabe muito o que fazer com essa exposição e acaba passando muitas vezes por idiota. Isso é perigoso, né? Quando o idiota ganha palco, quando o idiota ganha aplauso. Quando vocês estavam comentando, quando a Fotina estava comentando sobre os comentaristas, me veio à mente imediatamente a figura do Caio Coppola. Era Não, eu imaginei que fosse. Eu não tenho palavras pra dizer o que esse cara é. Que é um cara que conseguiu... Não, é moleque, mas é um moleque que tem um espaço numa rede de televisão, que tem uma chancela de uma rede mundial grande. E vai chegar muito mais gente que nós aqui. Claro, claramente bolsonarista, um cara que é um bostinha, mas já fez com que 3 pessoas de calibre se demitissem daquele espaço. Porque também, ao mesmo tempo que a gente tem uma geração que está aprendendo a se comunicar, é uma geração que, como um todo, dá muito espaço para lacração, né? A comunicação através da lacração, como se esse fosse o objetivo maior de um diálogo, né? O objetivo maior de um diálogo é ganhar o diálogo, é ganhar esse embate, e ganhar da melhor forma possível, né? Aquele meme, que nem sei se é um meme recente dos oclinhos descendo, sabe? Tem que dar um for what. Cara, é muito isso, assim. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem uma geração que... Eu nem sei se... Eu acho que quem tá aprendendo a se comunicar, na verdade, somos nós, né? Eles já nascem sabendo se comunicar e a gente tem que correr atrás. É assim que eu me sinto muitas vezes com os meus alunos, com as turmas novas de 17, 18 anos, que há 20 e poucos anos eu dou aula. E eu vejo perfeitamente essa mudança, né? O problema é que chega uma hora que a gente cansa de correr atrás, no sentido de que me parece que a rejeição à tradição, e aí eu tô me colocando como tradição, é cada vez maior, né? E me assusta um pouco isso, me assusta o fato de que parece que daqui a pouco a gente vai se tornar irrelevante, não vai mais ter o que dizer, e eu, como professor, não posso aceitar me tornar irrelevante. Não, eu entendo o que você está falando, Eduardo, mas o meu incômodo com a J.K. Rowling vem justamente disso também, porque ela é uma puta escritora, ela tem literatura infantil, infanto-juvenil, ela realmente marcou uma geração, uma época inteira, e eu sempre vou ter um apreço enorme pelos livros do Harry Potter, mas ela não é especialista em questões de gênero pra sair falando as coisas que ela tá falando, e é isso que me incomoda. A gente tá dando palco pra uma pessoa só porque ela é uma pessoa pública, pra ela ficar opinando sobre um assunto que não é do domínio dela. Ela pode dizer o quanto ela quiser. Eu tenho estudado a questão do lobby trans. Eu não engulo. É isso que eu não engulo. Você não é do estudo de gênero, cara. Você é uma puta escritora, mas você não... Eu não sei por que a gente dá palco e dá tanta voz pra uma pessoa e tá deixando ela dominar o debate público sobre essa questão, entendeu?
É isso, a gente às vezes deixa pessoas que não necessariamente têm uma formação voltada para isso, não têm necessariamente o estudo ou a vivência para sair simplesmente, enfim, Sim. opinando à torto e à direito. Não sei se, enfim, vocês concordam. Concordo plenamente, eu acho que é justamente isso, a gente alça uma opinião a um valor de verdade maior do que ele tem, de alguém que está completamente despreparado para emitir uma opinião informada sobre o assunto. Isso não contribui em nada para o debate. Pelo contrário, né? Isso só faz com que a animosidade acabe, muitas vezes, suplantando o debate que é necessário. Então a gente fica dando palco para a opinião da J.K. Rowling nesse exemplo, né? E não discute a questão de fato. Então, né, aí vai ter várias pautas falando sobre, né, se ela é trans-excludente, o que ela quis dizer, aí das desculpas e tal. Desloca quando, na verdade, tudo, a gente deveria estar discutindo de que fato essas identidades e esses corpos estão sendo representados e incluídos dentro do debate político, inclusive dando voz a esses corpos, que é coisa que a gente não faz. Né? É legal ouvir uma mulher britânica branca falar de trans, o que quer que seja, mas vamos ouvir uma trans negra periférica falar sobre a sua própria vivência? Onde está o espaço? Vamos ouvir a Linda Quebrada, né? Exatamente, vamos ouvir a Linda Quebrada. Eu acho que isso daí é, de novo, algo que é um dos efeitos que eu chamo de cultura do posicionamento, porque a gente é levado a comentar se posicionar sobre o posicionamento da J.K. Uhum, né? Sim. E aí isso daí, como disse Eduardo, vai levando o debate para outro lugar. Porque aí uma prática muito recorrente nas redes é isso, fulano fez a determinada declaração. Daí alguém se dá o trabalho de esmiuçar todos os tweets e publicações passados nas redes sociais para verificar se existe ali uma coerência naquele discurso ou não, seja por uma declaração equivocada ou por alguém que de repente está bombando, né? Eu lembrei agora do Felipe Neto, por exemplo, né? Que foi alçado ao posto de fado sensato, e aí de repente começaram a surgir vários tweets, e aí toda vez que existe alguma declaração problemática vindo de alguma pessoa famosa, é sempre esse mesmo processo que a gente vê se repetindo. Gente, a gente já tem que ir indo para os finalmente do programa, mas uma última pergunta aqui em relação ao modo como as gerações mais novas têm utilizado as redes sociais, que a gente está falando aqui da exposição na internet, seja de posicionamentos políticos, enfim, ou da própria imagem. Como é que fica a questão da privacidade, né, desses jovens compartilhando e expondo tantas informações que podem, inclusive, ser usadas depois por governos e corporações, e a gente sabe que inclusive já foram usadas para manipular eleições e, enfim, o modo como as fake news chegavam nesses segmentos dentro do ambiente virtual, enfim, o que vocês acham? Eu acho que para essa geração, privacidade é um preço muito pequeno. Abrir mão da privacidade é um preço muito pequeno a se pagar pela questão mais positiva que a exposição pode trazer. Eu não acho que seja uma preocupação, né? Eu acho até que surgem alguns comentários assim do tipo, eu estava comentando com alguém perto do celular que eu queria comprar um liquidificador, aí eu abri o Twitter ou abri o Facebook e começou a aparecer propagandas de liquidificador, sabe? Que coisa mágica. Clássico. Né? Que coisa mágica, sabe? Eu acho que não é uma preocupação. A questão política das redes sociais me parece que é uma questão que não parece ser preocupante. Eu estava comentando com a Futini antes da gente gravar, né, que a semana passada o governo da Índia resolveu bloquear o acesso ao TikTok naquele país como retaliação a questões de política chinesa. E o Trump ameaçou fazer a mesma coisa. Imaginem se isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece no Brasil, né? Acabar com uma rede social naquele estado por questões políticas. Mas a questão da privacidade e o TikTok e o próprio Instagram são redes que só sobrevivem justamente porque os seus usuários abrem mão da sua privacidade. A questão da exposição, mesmo que uma exposição que acham ser filtrada, né, se a gente parar para pensar em termos de Big Data, né, se eu for analisar a origem de qualquer foto, eu posso ver exatamente a localização de onde ela foi tirada, né, me parece que é um preço muito pequeno a pagar pela exposição e pelos lucros
lucros ou pelos louros que essa exposição pode gerar. Futiní, algum comentário? Eu estava pensando aqui que privacidade se tornou um valor de boomer, né? Então, verdade. Eu acho que é algo que é muito mais valorizado por gerações mais velhas, mas não deixa de consistir um problema político. A minha pesquisa de doutorado é sobre política antiterrorista, e uma coisa que tem me chamado muita atenção nesse contexto da pandemia é como a crise pode ampliar as possibilidades de vigilância por parte dos governos de solicitar os dados que você fornece online para monitorar, né, a movimentação das pessoas, e como que isso vai se tornando algo que seria temporário, vai se tornando permanente. Então, acho que falta uma consciência a respeito dos perigos dessa superexposição para essas novas gerações. E aí eu estou falando de movimentação política mesmo. Algumas semanas a gente viu um vazamento de dados de pessoas ligadas ao movimento antifascistas promovidas por um deputado do PSL. A gente, inclusive, discutiu isso aqui num podcast, num programa. Quem não ouviu, fica aí a dica, gente. E muitas das pessoas que estavam naquela lista, né, divulgavam que elas estavam na lista e diziam, bom, eu estou aqui, pode vir, mostra essa minha outra foto, que eu estou melhor. Mas num contexto de acirramento do autoritarismo político, isso pode se tornar muito perigoso. Quando a gente olha para 2013 em diante, as pessoas que foram, algumas pessoas que foram presas em protestos e depois investigadas, eram justamente as comunidades que elas pertenciam no Facebook, o que elas estavam fazendo online, que era utilizada na hora de montar os processos contra elas. Então é algo que eu acredito que seja um desafio político mesmo para as novas gerações lidarem a questão da privacidade, por mais que não seja um valor tão caro quanto para as gerações mais velhas, continua constituindo nesse problema político em termos de liberdade. E só para um gancho rapidinho para minha pesquisa, né? Como eu trabalho muito com questões de distopias, né? Me assusta muito que esses leitores millennials agora, né? Que cresceram, por exemplo, assistindo e lendo aos Jogos Vorazes, Divergente, etc., não consigam reconhecer esses elementos de uma sociedade distópica na nossa própria realidade, né? Nós estamos vivendo uma sociedade de hipervigilância, uma sociedade de controle, mas parece que quando a coisa está na ficção, a gente consegue reconhecer, né? Essa incapacidade do reconhecimento na nossa vivência me assusta muito. E eu acho que aí é questão de consciência política mesmo, como estava dizendo a Futiní. Nos falta, como grupo, não só como geração, mas como sociedade, consciência política. E só pra gente finalizar, tem traços positivos que a gente pode ver, que, por exemplo, a gente vê as características ditas aí pelos marqueteiros dessa geração Z, que eles são comunaholics, assim, são pessoas que querem se dividir em comunidade, querem ter pertencimento, eles são mais verdadeiros do que, por exemplo, a geração millennial, porque ele não quer mais a hiperexposição, já tem uma exposição mais centrada em valorizar a própria personalidade. Será que não tem um pouquinho de evolução aí que a gente se atrapalhou? A gente não pode ver um futuro melhor, talvez, aí com uma galera um pouco mais subversiva? Eu acho que falar em evolução pressupõe uma mudança contínua, né? E, historicamente, a gente vê que há movimentos pendulares na sociedade. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito interessante de ver como essa geração millennial, que quer que seja, se entende no próprio espaço, né? E cria esses bolsões de inclusão para discutir questões que são extremamente relevantes, sim, e que tem a ver com pertencimento, sim. E aí vem a questão muito do pertencimento dos corpos, né, frente a essa sociedade. Se isso vai gerar frutos que vão permanecer por algum tempo, eu não sei dizer, eu acho que tudo é muito recente, mas a ver pela resistência que existe a esses discursos, eu acredito que sim, porque é uma geração que consegue, de alguma forma, se manter resiliente frente aos valores que, quaisquer que eles sejam, que eles compram como sendo valores centrais de permanência. Então, nesse sentido, eu acho que sim, eu acho que
podemos talvez esperar um futuro melhor, não sei quando esse futuro vai chegar e não sei por quanto tempo ele vai se manter, mas existem traços positivos, sim. Que legal. E Futini compartilha da mesma ideia? Sim, eu acredito que, né, eu sou Foucaultiana, então eu sou da ideia de que onde há poder, há resistência, e eu vejo muitas coisas positivas das novas gerações. O fato das pessoas utilizarem as redes para se politizar, para desconstruir uma série de preconceitos, eu acredito que isso é extraordinário. As novas gerações, elas são menos machistas e menos racistas e menos homofóbicas, elas têm contato com as questões feministas, e isso tem acontecido de forma muito orgânica nos últimos anos no ambiente virtual. Então, isso é algo que é extremamente positivo, porque as pessoas estão usando esses meios para trocar essas informações e para se formar politicamente. E tem coisas extraordinárias, né? Os TikTokers e os K-popers trolando o comício do Trump. Foi lindo. Compartilhamento de informações, isso é algo que é impensável para as gerações mais velhas e que tem uma união no ambiente virtual que consegue, né, fazer dentro de uma pandemia sem sair de casa, barrar um comício de um fascista. Isso é extraordinário, isso tem que ser celebrado. Bom, gente, acho que podemos encerrar nosso programa de hoje. Muitas reflexões úteis. Apesar da gente não ter trabalhado com definições assim muito fixas acho que de como identificar cada uma das gerações, acho que deu pano pra manga, né, amigo? Nossa senhora, e dá muito mais, muito bom conversar com vocês, queria agradecer muito aí o Eduardo e a Futini, muito feliz aqui de vocês terem aceito debater esse tema aí, que não é um tema fácil, né, todo mundo que sabe, e vocês têm um olhar crítico aí muito bacana, que eu gostei muito de falar com vocês. Foi um prazer recebê-los, gente. Venham mais vezes no nosso programa, por favor. É só convidarem, estaremos aqui. Sim, só chamar que a gente volta. Obrigadão pelo convite, valeu todo mundo que ouviu aí. Futini, faz o jabá aí do teu podcast. Tá bom. Eu tô com um podcast no ar, chama O Cavalo Mordeu Tua Cabeça. Ele tá no Spotify e no SoundCloud. O convidado dessa semana é o Vini Rodrigues, que já esteve aqui com vocês. A gente está falando de movimentos negros. Sim. E no programa do Vini a gente prometeu te trazer, viu? E a gente eu lembro que ele falou que... Muito bom. E é isso, é um podcast de análise política, tentando não cair no catastrofismo e fazer uma análise política numa linguagem de gente. Legal demais, gente. Vocês querem deixar redes sociais aí pra gente seguir? O meu Twitter é Doutora Fufu, DRA Fufu, e o Instagram, @Futz, FHOUTZ. Eu, como sou tiozão, né, sou muito mais ativo no Facebook, então é só jogar o meu nome lá no Facebook. Tem meme, tem dica de filme, tem umas coisas engraçadas, tem eu passando frio, enfim, né. E eu nem vou passar meu Twitter, porque eu vou sair do Twitter muito em breve, então nem adianta passar o meu Twitter aqui. Beleza, e se vocês quiserem também seguir a gente, primeiras redes sociais Justificando, você encontra no Facebook por Justificando, encontra no YouTube, mas encontra no Twitter também como @_Justificando, no Instagram pelo mesmo @, e o meu pessoal, no caso, é André_Zanardo no Twitter, Instagram e Facebook. E você, Mabô? Meu @Mari Boujikian, BOUJIKIAN de navio. É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês, por ter nos escutado até aqui. A semana que vem a gente está de volta na rádio, nas segundas-feiras, às 9 da manhã. E no final da semana, aqui no nosso podcast. Um grande abraço, um grande beijo. A gente se vê em breve. Até mais. Bye.